Parashá dessa semana, Parashá Kedoshim, está registrada em Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o capítulo 20, no versículo 27. Essa Parashá, irmãos, ela vem, na verdade, de uma sequência de Parashot do Sefer Vaikra. Parashat Tzav, Shemini, Parashat Azria, Betzorah, Acharemot Kedoshim, Emor, Be'ah, Bechukotai. A sequência destas parashot nos ensinam muito sobre a santidade que devemos ter diante do Eterno. Eu convido você, nós vamos iniciar aqui um Talmud de Torá, um estudo de Torá. Portanto, abra a sua Bíblia, abra a sua Torá em Levítico, Sefer Vaikra, capítulo 19, a partir do versículo 1. Livro de Vaikra, livro de Levítico, capítulo 19, a partir do versículo 1. O primeiro versículo diz da seguinte maneira: Vayedaber Adonai le Moshe lemor, daber el kol ha'adat bnei Israel ve'amalta lehem, kedoshim tihu ki kadosh ani Adonai Elohechem. E disse Adonai a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação de Israel e dize-lhes: Santos sejam, porque eu, Adonai, vosso Deus, sou santo. Este é o versículo 1 e o versículo 2 da Parashá desta semana. Irmãos, é muito importante nós analisarmos que o nome das Parashot, inclusive, não são coincidências. Eu vou perguntar para todos os irmãos, qual é a influência espiritual que um objeto ou um ser possui? Qual que é a influência espiritual que o nome de um objeto, que o nome de um ser influencia a sua essência? Ou seja, qual que é a influência espiritual que o meu nome, a forma como eu sou chamado, como que o meu nome influencia o meu caráter? Influencia? Não influencia? Será que o nome dos objetos influencia a natureza dos objetos? Será que o nome das pessoas influencia o caráter da pessoa? Quando nós analisamos todos os textos bíblicos, nós nos deparamos com um termo, um trecho do livro de Samuel, sobre uma história entre Davi, e um homem chamado Nabal. Quem se lembra o nome da esposa de Nabal? Qual é o nome da esposa de Nabal, que depois futuramente se tornou esposa de Davi? Abigail é o nome da esposa de Nabal. Sim, depois sim. Depois que Nabal morre, Davi toma como esposa. Agora vejam, irmãos, existe um trecho na história de Davi, Nabal e Abigail, que diz da seguinte maneira: Davi conclama a Nabal para que venha até ele, a fim de que Nabal desse alguns suprimentos para ele e os seus homens. Se eu não me engano, naquele momento, Davi estava com 600 homens de guerra. E Nabal se recusa a se apresentar diante de Davi Amelech. Quando os servos voltaram para Davi, dizendo para ele: Nosso senhor Nabal não quer se apresentar a você e muito menos não quer dar os seus suprimentos. Davi Amelech fica completamente furioso. E ele levanta dentro do seu coração de que ele vai exterminar Nabal e toda a sua casa. Nesse interim, Abigail sai da casa dela, a esposa de Nabal, vem correndo em direção a Davi e implora a Davi para que ele não faça assim. E veja o que Abigail diz: Ora, o seu nome não é Nabal? Porque ele é um perverso, porque ele é um tolo. Então perceba que aqui Abigail está atrelando o nome ao caráter. Está dizendo,
Ora, o nome dele já não é Naval, tolo. É porque ele é tolo. É porque ele é intransigente. Ele já é altivo pelo próprio nome. Então perceba que esse trecho aqui, Shmuel Hanavi, o profeta Samuel, quando ele registra essa história, ele faz questão de anotar esse diálogo para nos ensinar que o nome da pessoa tem completo sentido com o caráter que a pessoa tem. Por isso que nós vemos, com o passar das histórias bíblicas, nomes de pessoas sendo trocados. Por que o nome das pessoas são trocados? Por que de Avram foi para Avraham? Por que de Jacob para Israel? Por que de Sarai para Sará? Porque Hashem estava trocando a personalidade, estava alterando o caráter da pessoa. Então, quando nós falamos sobre nome e objeto, ou nome e ser, né, existe uma interação muito íntima entre o nome do objeto e a sua característica, a sua natureza, ou o nome da pessoa e a sua personalidade. Da mesma forma, quando nós vemos no relato do Gênesis, no relato do Bereshit, nós vemos Hashem chamando a Adam Arishon, o primeiro homem, para que ele nomeie todos os animais da terra. E sabe o que o Midrash vai dizer? O Midrash diz, por que Hashem chamou a Adam para que ele nomeasse os animais? Porque Adam Arishon via o mais íntimo da alma destes animais, ele via a personalidade, via o instinto desses animais e assim dava o seu nome. Ou seja, ele enxergava a natureza do animal e assim ele dava o nome do animal. Por isso surgem os nomes em hebraico, eles possuem um significado espiritual muito grande. Os irmãos sabem como que eu digo cão em hebraico? Como que eu digo cão? Kelev. Eu digo Kelev, digo meu, Kelev. Kelev é o nome hebraico que Adam, o homem, deu para este animal, o cão. Kelev é feito pelas letras Kaf, Lamed, Beit. Que nós podemos ler Kalev, que surge o nome de Caleb, Caleb. É a mesma escrita. Kelev ou Kalev é a mesma escrita. Kaf, Lamed, Beit. E o que é Kalev? Kalev é conforme o coração, ou segundo o coração. Então, quando nós falamos do cão, a gente entende, né, uma relação muito próxima, né? Quando nós falamos assim, qual que é o animal que o ser humano mais se identifica, ou o animal que mais se identifica com o ser humano? Nós vemos na modernidade, principalmente, que é o cão. O cão é amigo do homem, né? Foi feito para ser amigo do homem. Perfeito. Então, isso acontece, irmãos. Isso a gente não está falando só dessas gerações, não. Mas no passado, os homens de guerra usavam cães para farejarem, usavam cães para caçarem. Então, a intimidade, a relação entre o homem e o cão é uma relação muito antiga. Então, e aí, daí surge o nome dele, Kalev, conforme o coração. Então, perceba que o nome do animal está atrelado à sua natureza, está atrelado à sua essência. Da mesma forma, quando nós falamos de Torá, o nome está atrelado à essência, ao objetivo, à missão do objeto. Então você para perguntar para mim assim, qual é o objetivo da Torá? Ora, vamos analisar o nome que Hashem deu. Torá vem de Horá, quer dizer instrução. Ou também nós podemos tirar de uma outra raiz do verbo leharot. Leharot, que é fazer enxergar. Não perceba que coisa especial. A palavra Torá tem a mesma raiz, derivada de uma palavra Horá, que é instrução, que ambas possuem uma raiz de um verbo, leharot, que é fazer enxergar. Então, qual que é o objetivo da Torá? É fazer com que o homem enxergue o seu caminho.
Através de quê? Instruções. Então a Torá, ela está aqui para ser luz para o nosso caminho, que é aquilo que Davi da Meller diz. A tua palavra, a tua lei é luz para o meu caminho. Luz para os meus pés. Então, som. Acho que é melhor trocar a pilha. Quando nós falamos sobre a relação, a interação entre o nome e o objeto, é uma interação de que o nome diz qual que é a natureza do objeto e qual que é o seu objetivo de criação. Malar, a palavra malar, anjo, é um mensageiro. Então, qual que é a natureza deste ser? É um ser que entrega mensagens. E a sua natureza é o seu próprio objetivo. Ou seja, quando nós falamos, isso inclui todas as coisas. Porque uma frase que é uma regra geral deste mundo é: não há coincidências. Neste mundo aqui, não há coincidências. Porque Avot, ele diz de uma outra maneira. Ele diz da seguinte maneira: não há homem que não tenha a sua hora e não há objeto que não tenha o seu lugar. Ou seja, tudo que existe possui um objetivo, tudo que existe possui uma essência que deve ser direcionada para a sua missão. Isso inclui também o nome das parashot, também inclui o nome das porções semanais. Os irmãos sabem muito bem que as porções que nós temos na Torá possuem nomes. Então, a porção que fala sobre o dilúvio era chamada de Parashat Noach. A porção que fala sobre a conversão de Avraham Avinu é a Parashat Lech Lechá. E qual que é a regra de nomeação dessas parashot? A regra geral de nomeação dessas parashot é que, geralmente, esses nomes são a primeira palavra significativa da porção. Então, quando nós falamos sobre, por exemplo, a Parashat Lech Lechá, saia por ti mesmo, que está registrada em Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1, a Parashá começa da seguinte maneira: Vayomer Elohim, Lech Lechá, Me'artzecha, Me'moladecha, e assim por diante. E disse Deus, aí você pode perguntar assim, mas a Parashá não é o primeiro nome da porção? Então deveria ser Parashá Vayomer, porque a Parashá começa, Vayomer Elohim. Não, é a primeira palavra significativa. Então, Vayomer Elohim, Lech Lechá. Então, esta é a expressão significativa da Torá, é o nome da Parashá. E assim os irmãos podem ver aqui, até mesmo na Parashá dessa semana. A Parashá começa assim, Vaidaber Adonai El Moshe Lemor Daber El Kol Adat Bnei Israel Ve'amar Taleem Kedoshim. O nome da Parashá só aparece depois de 13 palavras. Só aparece depois de 13 palavras e é o nome da Parashá. Por que não poderia ser, por exemplo, Parashá Adat, que fala Daber El Kol Adat? É uma palavra significativa também. Aí você pergunta para mim, quando que surgiu essa nomeação de Parashot? Quem nomeou as Parashot, quem deu nome às Parashot foi Ezra HaSofer. Esdras, o escriba. Ezra HaSofer, para que os irmãos tenham noção, ele é filho do sobrinho de Pinhas. Eu digo filho no sentido de descendência, tá? Ele é descendente do sobrinho de Pinhas. Portanto, Ezra era Cohen. Quem não sabia disso? Esdras era Cohen, era sacerdote. Enquanto que Neemias era um eunuco. Né? Agora, isso quem confirma para a gente é a Septuaginta. Quando nós abordamos, então, por que e como foi a nomeação, nós entendemos que Ezra, um homem sábio em Torá, ele não deu nomes aleatórios às parashot. Então, quando nós falamos sobre a sequência das parashot, também não estamos abordando
uma sequência aleatória. Então vamos analisar. Não há coincidências. Não há homem que não tenha sua hora e nem objeto que não tenha o seu lugar. Então analise comigo. Vamos pegar da Parashá Tazria. Parashá Tazria. Lembrando, Vaikra, Tzav, Shemini, Tazria. É a quarta Parashá. Ok? Quarta Parashá. O que quer dizer Tazria? Ao conceber, ao dar à luz. Ki Tazria Isha Elieled. Quando uma mulher der à luz um filho, é o início da Parashá. Parashá Tazria. Então, se os irmãos quiserem acompanhar o pensamento, eu peço que escrevam o significado de cada uma dessas parashot, porque vocês vão entender qual que é a ligação, qual que é o link. Então, a primeira parashá é a Parashá Tazria. Ao conceber, ao nascer. A parashá seguinte é a Parashá Metzorá. O que quer dizer Metzorá? Leproso. Então vem ao conceber, depois leproso. Depois de Metzorá, vem a Parashá Achareimot, depois da morte. Então, ao conceber, leproso, depois da morte. Achareimot, vem Kedoshim, santos. Depois da morte, santos. Próxima Parashá, depois do Kedoshim, Emor, fale. Está no imperativo, fale. E depois de Emor, berrar, no monte. Então veja, ao conceber, leproso, depois da morte, santos, fale, no monte, e a última parashá de Vaikra, Bechukotai, com os meus estatutos. Então perceba, você nasce, se torna leproso. Para que um leproso se torne santo, tem que rolar uma morte aí, não? Alguém tem que morrer. Se tornou leproso depois da morte. Alguém morreu. Quem foi que morreu por você? Yeshua. O que Yeshua te faz quando ele morre por você? Te faz santo. Mas ele não quer que a pessoa santa fique com os braços cruzados em casa, na sala, vendo jogo de futebol. Ela quer que esta pessoa que foi santificada pelo derramamento do sangue de Yeshua, que morreu por nós, ela proclame, fale, emor. E não é em qualquer lugar, porque Yeshua diz assim, não se põe um candelabro embaixo da mesa, porque o objetivo do candelabro é iluminar, e não pô-lo debaixo da mesa. E assim também Yeshua nos diz que nós não podemos ser como uma cidade longínqua em cima de um monte que não alcança ninguém. Mas quando nós falamos de monte, estamos falando de perspectiva. Uma pessoa que está no monte, ela consegue visualizar uma área geográfica muito grande. E eu pergunto aos irmãos, não foi de um monte que Moshe proclamou a Torá de Deus? No Monte Sinai? Moshe falava e 2 milhões de pessoas ouviam. Para que isso acontecesse, era necessário ele falar de um palanque, e um palanque bem alto, para que o som fosse propagado. Então, o Mashiach quer que nós falemos emor, berrar, no monte. Porém, não é simplesmente o evangelho puro e simples. Não é somente isso. Esta pessoa que está proclamando as boas novas deve ser santa. E como ser santo? Cumprindo os estatutos de Hashem. Bechukotai. Com os meus estatutos. Então perceba que, inclusive, a sequência dessas parashot nos ensina, nos instrui sobre como devemos agir no mundo. Isso é uma questão muito interessante, muito importante. Poucos param para entender sobre isso. A sequência das parashot fala muito sobre a nossa vida espiritual.
E assim o Eterno diz, Daber el kol adat bnei Israel, diga a toda a congregação de Israel. Irmãos, quando nós falamos sobre a Parashá Kedoshim, não há nenhuma novidade em Kedoshim. Todos os mandamentos que Deus pronuncia neste capítulo, nesses 2 capítulos de Kedoshim, já são mandamentos que já foram pronunciados para Israel. Agora veja que coisa interessante. Eu vou perguntar para os irmãos, será que Moshe, Deus passava a Torá para Moshe, e será que era Moshe que passava de casa em casa e ensinava a Torá para o povo? Era assim que funcionava? Isso ia demorar anos para fazer isso? Deus passava a Torá para Moshe e era Moshe que falava para o povo? Como que era essa sequência de ensino? Deus passava a Torá para Moshe e Moshe passava para quem? Uhum. Qual era a sequência? Está escrito na Mishnah Avot, no Pirkei Avot, assim conhecido. Perek Aleph, Mishnah Aleph. Primeiro capítulo, primeira Mishnah, primeiro parágrafo. Moshe kibel Torah Sinai. Moisés recebeu a Torá para o Monte Sinai, no Monte Sinai. Sarah le Yehoshua, e transmitiu para Yehoshua. A primeira coisa que Moshe ensinava, ele ensinava para o seu servo, Yehoshua. Era o primeiro a ouvir, recebia a instrução quentinha. Yehoshua era conhecido como o servo de Moshe que não saía da tenda da congregação. Moshe saía com o rosto brilhando, mas Yehoshua estava onde? Ficava ali, na porta, nunca saía de lá. Shemot 33, Êxodo capítulo 33. Depois disso, o próprio Moshe ensinava ao seu irmão, ensinava aos Kohanim, aos sacerdotes. Os sacerdotes ensinavam aos Leviim, aos levitas. Percebam, irmãos, que o judaísmo que Hashem quer é o judaísmo sacerdotal. Ou seja, quem são os mestres? São sacerdotes. Os sacerdotes são os mestres. Isso fica muito claro para a gente quando nós lemos Jeremias, quando nós lemos Oséias. Existe uma repreensão em Oséias que Deus diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E sabe para quem que ele falou isso? Sabe qual que é o contexto dessa frase? Ele está falando com o sacerdote. Ele está falando assim, a culpa é de vocês, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês que têm a Torá. O Moshe explica a Torá diretamente com vocês. Qualquer dúvida que vocês têm, vocês tiram com o próprio Moshe. Então, que falta de responsabilidade seria essa? Que falta de informação seria essa? Ter um mestre como Moshe Rabbeinu? Então, perceba que coisa importante, que coisa interessantíssima. Agora vamos prosseguir na linhagem de instrução. Os Kohanim ensinavam aos anciãos. Sabem aqueles 70 anciãos que foram separados, cada um de acordo com o ruach que foi dado sobre Moshe? Esses 70 anciãos ensinavam os juízes, porque os irmãos se lembram que existem juízes de 1000, juízes de 100, juízes de 50 e juízes de 10. Esses 70 anciãos passavam para esses juízes a Torá, e estes juízes ensinavam a cada uma das pessoas da casa de Israel. Agora perceba que coisa especial. Quando nós entendemos essa sucessão, essa linha de instrução, nós percebemos qual que é o significado
do que o Eterno diz assim, ó. Acompanhe comigo. Deus disse a quem? Como está escrito aqui no primeiro versículo. E Adonai disse a Moshe. O que ele disse? Fale a toda a comunidade de Israel. Sabe o que Hashem está dizendo para Moshe? Diz assim, você não vai passar para Yehoshua, nem para Haron, nem para os Kohanim, nem para os Levim, nem para os 70 sábios e nem para os juízes. Você vai falar direto com a comunidade. É você que vai passar de acampamento em acampamento e é você quem vai instruir cada uma dessas coisas. Moshe mesmo passou essas leis para o povo de Israel. Então perceba que quando nós falamos sobre essas leis, nós estamos falando que Moshe chegou em cada acampamento de cada tribo e falou todas essas leis. E é daí, na verdade, que nós entendemos o porquê que Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, ele comenta da seguinte maneira: Melamed shenemar parasha zot be'akel, mipnei shenrov gufei Torah teluim bar. Moshe Rabbeinu diz que essa parasha Kedoshim, ela foi lida na mitzvah le'akel. Que mitzvah le'akel? Mitzvah le'akel? Sim. No final de 7 anos na festa de Sukkot, no último dia de Sukkot, no Rosh Hashanah, o rei de Israel fazia um palanque para ele diante do Bet HaMikdash e o Melech, e o rei, ele abria o livro de Deuteronômio e fazia a recitação para todo o povo de Israel. Essa é chamada Mitzvat Lehakel, mandamento de agrupar. E aqui, Moshe teve uma época, isso está registrado em Êxodo, capítulo 35, versículo 1, que é Parashá Vayakhel. A Parashá Vayakhel diz assim, e congregou Israel todo o povo, e congregou Moshe todo o povo de Israel, dizendo-lhes, essa Parashá Kedoshim, ela foi pronunciada por Moshe Rabbeinu, ele congregou o povo de Israel, e ele mesmo ensinou para os filhos de Israel. E o que diz? Ve'amart lehem kedoshim tihu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Vocês são santos porque o vosso Deus, Adonai, é santo. E Urashi, ele diz que esta frase, todos os ensinamentos básicos da Torá estão contidos nesta frase. Sejam santos porque eu sou santo. Todos os ensinamentos básicos da Torá estão contidos nesta frase. Porque o Eterno está querendo nos dizer da seguinte maneira: por que não roube? Por que não adultere? Por que não mate? Porque você é um povo santo para Hashem. Isto resume toda a Torá. Qual que é o objetivo da Torá? Para que eu seja santo. Isso é muito interessante que o rabino Jonathan Sacks, ele nos ensina da seguinte maneira, que todos os mandamentos da Torá são resumidos em níveis de santidade. Ou seja, o Eterno, o que quer dizer santidade? Separação. Leavdil, fazer separação entre coisa que é impura, entre coisa que é pura. Então, Jonathan Sacks diz da seguinte maneira, Hashem nos traz as leis de kashrut, as leis dietéticas, para que nós sejamos santos em nível de alimentação. Então, qual que é a santidade na alimentação? São as leis de kashrut. O Eterno quer que nós separemos datas determinadas no tempo, a fim de que nós cumpramos as festas de Adonai. Ele quer que nós pratiquemos a santidade no nível temporal. Ou seja, a santidade também é aplicada em tempos, na dimensão temporal. Existe santidade na dimensão temporal. O Eterno nos proíbe que nós tenhamos relações ilícitas. O Eterno nos proíbe que nós tenhamos relações com animais. Nos proíbe que nós tenhamos relações
com os nossos pais, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, as nossas madrastas, os nossos padrastos. Por quê? Porque o Eterno quer nos ensinar a santidade no âmbito de relações de família, relações familiares. Ele quer seja santo, não deseje. Ou seja, em todas as áreas da nossa vida, o Eterno diz: Tiyu kidushim ki ani Adonai, ki kadosh ani Adonai Elohechem. Sejam santos, porque eu, Adonai, sou o vosso Deus, e sou santo. Ou seja, esta frase, nela está contida Rof Gufei Torah Tiluim Bar. Praticamente todo o corpo da Torá está sintetizado nesta frase. Então, a grande pergunta que nós temos é da seguinte maneira: Moshe começa uma introdução, e ele diz: sejam santos a Deus, porque eu, Adonai, sou santo. Correto? E agora ele vai começar a explicar. Como é que eu sou santo como Hashem? Como é que eu vou me tornar tão santo quanto Hashem? Estranho isso, não? Ser santo como Deus é santo? A santidade de Hashem é infinita. Ele está infinitamente separado de qualquer criatura que ele criou. E Moshe Rabbeinu diz para mim que eu tenho que ser santo como Hashem? Por que ele não deu uma tarefa mais fácil? Hashem poderia dizer assim: sejam santos como meu servo Moshe, que já seria grande coisa. Ter a santidade de Moshe Rabbeinu é possível. Ter a nível de profecia como Moshe Rabbeinu não é possível, porque não se levantou e nem se levantará profeta como Moshe em Israel. Tem muita gente que acha que isso é uma frase anti-messiânica, né? Mas isso está escrito na Torá. Está escrito no Deuteronômio capítulo 34. Está escrito lá: e não se levantou homem em Israel que tinha um nível de profecia como de Moshe Rabbeinu. Vamos entender isto. O Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, ele é um espírito cétuplo. Correto? Uma destas, vamos dizer assim, eu sei que teologicamente eu estou falando de níveis em termos muito simplórios, mas vamos dizer assim, uma parte do Ruach HaKodesh é o que a gente chama de Ruach Nevuah, espírito de profecia. Mas o espírito de profecia não é a totalidade do Espírito de Deus. Não é a totalidade do Espírito de Deus. Existe o espírito de força, existe o espírito de sabedoria, existe o espírito de discernimento, de conselho. É um espírito cétuplo. Ou seja, Mashiach Yeshua teve nele a totalidade do Ruach HaKodesh. O que está querendo dizer? No espírito de profecia, Moshe Rabbeinu, ele teve a maior revelação que um homem poderia receber. E a gente pode parar para perguntar, olha que coisa interessante, coisa especial. Moshe Rabbeinu tem um ministério de 80 anos. Ele recebe o chamado de Deus com 40 anos de idade e morre com 120. Ele tem um ministério de 80 anos. E sabe quando que Moshe é chamado de homem de Deus? Teve um ministério de 80 anos. Quando que ele foi chamado de homem de Deus? Depois da morte dele. Poxa. Depois de 80 anos servindo, morre. É aí que ele vai ser chamado de homem de Deus. E engraçado que hoje em dia a gente fala, homem de Deus. Assim, Moshe Rabbeinu, nosso mestre, Moisés, passou 80 anos servindo a Hashem e só depois da sua morte foi chamado de homem de Deus. Esse título não é um título para qualquer pessoa, não. Sim.
Sim, sim. Agora, vejam que coisa interessante. Eu vou fazer uma pergunta simples para os irmãos. Quem é maior, o profeta ou a profecia? Quem é maior, o profeta ou a profecia? O profeta só é profeta por conta da profecia. Se não houvesse a profecia, não tinha como haver profeta. Moshe é profeta e Yeshua é a profecia. É aquilo que Moshe profetizou. Foi aquilo que Moshe viu. O Mashiach é a própria nevoá, é a própria profecia em carne e osso. Quando nós falamos assim, a Torá é a palavra de Deus, e Yeshua é chamada de Dvar Elohim, a palavra de Hashem. Quando nós falamos que Yeshua é a Torá viva, ele é a profecia em carne e osso. Não é profeta. Ele é a profecia em carne e osso. E você vai colocar ele junto com os outros profetas? Ele é a profecia, ele é a palavra de Hashem. Como você vai colocar ele sendo contado junto com os outros profetas? Os profetas viram a ele como em uma imagem, ele é a própria imagem. Veja, os nossos Rachamim, eu vou trazer aqui, vou lançar a mão de um comentário do Bizental. No Gálatas, em carta aos Gálatas, Rav Shaul diz assim, porque esta lei foi entregue por meio de anjos, né? E tem muita gente que discorda disso, né? Fala que Yeshua errou, fala assim, a Torá nunca foi entregue por anjos, assim por diante. Obviamente que a gente tem várias referências no Midrashim que vão dizer que os Malachim, vou trazer aqui uma referência, o Talmud de Sanedrim 98a, nos ensina que quem entregou a Torá para Moshe nos céus foram os Malachim. Foram os Malachim. Mas tudo bem. Perfeito. Quem é esse filho de uma mulher aqui? Aí Hashem disse para Moshe, Moshe, responde a eles. Aí o resto dos irmãos já sabem. Ou seja, a Torá foi entregue dos Malachim para Moshe Rabbeinu. Aí, até aí tudo bem. Aí a gente já resolveu o problema. Só que sabe, um comentário do Bicental, ele pega uma outra ótica. Porque os Rahamim são assim, os sábios são assim. Mesmo concordando com o Rabino, ele dá outra opinião para dizer o seguinte, calma, tem várias outras, eu concordo com ele, mas eu vou dizer isso aqui. É para ele dar ferramentas para você. Perfeito. Porque de nada vale, eu vou chegar e vou dizer, não, eu concordo com ele. Mas ele não ensinou nada, só concordou com ele. Então, muitas vezes os Rahamim concordam entre si, só que eles fazem questão de dar interpretações diferentes, não para discordar, porque todos concordam, só que para mostrar para você que aquele ponto ele tem várias visões. Então, o Bicental, ele concorda com essa expressão, só que no comentário dele, da Carta aos Gálatas, ele diz assim, esta lei que foi entregue por meio dos anjos é porque o nível de Moshe Rabbeinu, quando entregou a Torá para o povo de Israel, não era um nível humano. Moshe Rabbeinu era como os Malachim. Moshe Rabbeinu era como o próprio Malach. Comentário do Bicental. Depois a gente vai mostrar. Perfeito. Midrash Tanhumá Parashat Toldot, parágrafo 14. Ele diz assim, comentando o Salmo de número 90. Tefilá le Moshe Isha Elohim. Oração de Moisés, homem de Deus. Aí os Rachamim perguntam assim, Isha Elohim? Homem de Deus? Se homem, por que Deus? E se Deus, por que homem? Você não tem como juntar um conceito com o outro. Como é que eu digo homem de Deus? Deus é completamente santo, completamente justo. O homem é completamente perverso. Como é que eu vou linkar isso, dizer homem de Deus? Se homem, por que Deus? Se Deus, por que homem? Aí, os Rachamim, eles trazem da seguinte maneira. Moshe Rabbeinu subiu ao monte como homem, mas desceu do monte como Elohim, como Deus, vamos colocar assim, como Deus. Por quê? Porque a face dele estava brilhando, como os Malachim. Moshe Rabbeinu não comeu como um Deus. Vamos dizer assim, né? Entendam a linguagem metafórica, ok? Ninguém está falando que Moshe é Deus.
Moshe Rabbeinu não comeu 40 dias e 40 noites como Elohim. Porque Elohim não come e não bebem. Mas depois que desce, ele ceia, ele janta, tem uma refeição junto com os Rachamim, como um homem. Então, o Midrash ele traz vários momentos na vida de Moshe Rabbeinu, comparando ele como Elohim e como Ish, como homem. Ou seja, te colocarei como Elohim diante do faraó. Você vai ser um representante, vai ser um porta-voz. Perfeito? Tudo isso para nós já está resolvido, né? A etimologia da palavra Elohim para a gente já está resolvido. Perfeito? Odul Elohe Elohim. Deem graças ao Deus dos deuses, ao Deus dos Elohim. Ou seja, a gente sabe muito bem. Sim, perfeito. 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 Perfeito, perfeitamente. Perfeitamente. É. Isso aí, ó, isso aí você pega, ó, joga no lixo. Você pega e joga no lixo. Então, Hashem fala para Moshe dizer para o povo de Israel que eles devem ser santos assim como Hashem é. Mas a nossa pergunta é, como que eu posso ser santo assim como Deus é santo? E Yeshua, ele estreita ainda mais essa palavra. Ele diz assim, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Assim, acabou para mim. Como é que eu vou ser perfeito como Hashem é? Deus é perfeito em todos os caminhos. Está escrito no Salmo 145, Tzadik Hashem bechol derachav. Deus é justo em todos os seus caminhos. Vechassid bechol ma'asav. E piedoso em todas as suas obras. Perfeito. E que ainda estreita ainda mais. Né? Vai estreitar mais ainda. Assim, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Meu Deus, que nível é esse que a Hashem está querendo de mim? Porque está escrito, lançando mão desse versículo da Prachá. Perfeito. Ele ainda coloca um verso para dar peso. Perfeito. Tov meu. Agora nós entendemos, irmãos, aquilo que nós mencionamos na palavra Brit Hadashah nesta sexta-feira. Nós mencionamos para os irmãos que qual que é a interpretação do seguinte versículo. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Porque quando nós falamos de tzadik, de justo, o que é uma pessoa justa? É uma pessoa que não erra. O que é uma pessoa santa? Uma pessoa que não erra. Não tem defeito. E eu pergunto, qual é a interpretação do versículo de Salomão que ele diz assim, o justo cai 7 vezes e se levanta? O justo cai 7 vezes e depois se levanta? Ah, mas se ele cai, deixa de ser justo. Por que Shlomo diz assim, o justo cai 7 vezes e depois se levanta? Mesmo caído, ele continua sendo tzadik? Estranho. Diga, Hanor. Perfeito. Desde a fundação do mundo, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, quando nós falamos sobre isso, diga. Certo. Perfeito. Aí ele já deu a interpretação. O próprio Rav Shaul se explica. Porque qual que é a definição de santidade? Qual que é a definição de uma pessoa que é justa? Uma pessoa que é justa não é aquela que é perfeita. Uma pessoa que é justa não é aquela que é justa em todos os seus caminhos.
Você já imaginou ouvir isso de um Orochi falando que uma pessoa justa não é justa em todos os seus caminhos? Sabe por quê? Porque para Deus, a pessoa justa é aquela que busca a justiça em todos os seus caminhos. Não necessariamente alcança, mas busca. Meu amigo Hanor, leia de novo esse versículo de Hebreus. Calma. Hebreus 12:14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele diz assim, uma palavra-chave: esforça-te. Esforça-te, corra atrás. Hashem sabe, nós falamos aqui na sexta-feira, Hashem sabe que essa cenoura nenhum homem vai alcançar, mas Ele quer que você corra atrás dela. Diga aí, Yoshua. Uau! Sim. Sim. Uhum. Kof. Sim. Uhum. Sim. Então, isso é para os irmãos entenderem que o conceito que nós falamos sobre justiça, sobre santidade, é daquela pessoa que busca, que corre atrás da santidade, que corre atrás da justiça. Perfeito. Agora, isso é muito importante, irmãos, que ao mesmo tempo você não pode se satisfazer com a sua condição natural pecaminosa. Não se satisfaça quando diz assim, não. Mas eu sou um pecador mesmo. Não faça isso. Porque muitas das vezes a pessoa não tem condição de guardar Shabat. Aí ela chega no supermercado e vê aquela linguiça e fala assim, eu já não estou mais cumprindo Shabat mesmo. Não estou mais cumprindo Shabat. Já sofri caretes mesmo. Então, isso aqui não vai ter problema, já estou descumprindo Shabat, poxa. Não faça isso. Você cumpre os mandamentos que estão na sua mão. Você pode não ter oportunidade, ter chance de cumprir Shabat. Mas se você tem o livre-arbítrio de pegar ou não pegar, de tocar ou não tocar, de falar ou de não falar, não fale, não toque, não compre. Os mandamentos que estão em nossas mãos, nós os tomamos para que nós os façamos. O Eterno sabe, na condição individual de cada um, que há mandamentos mais difíceis e há mandamentos mais fáceis para nós. Mas Ele quer que nós nos esforcemos. Se esforce para tal. Não fique, finalmente, saciado da seguinte maneira. Assim, eu trabalho dia sim, dia não. Trabalho dia sim, dia não. E eu já olhei, né, dia sim, dia não, você faz o cálculo, que em Yom Kippur, que vai ser em outubro, eu vou trabalhar. Realidade triste, realidade muito triste.
Isso quer dizer que você não vai chegar no seu chefe e vai pedir folga? Claro que não. Fala assim, não, eu já sei que eu já vou trabalhar, então não precisa nem pedir. Fala assim, cadê o esforço? Cadê a vontade para cumprir? Assim, não, eu hoje não vou tomar banho porque amanhã eu vou me sujar de novo. Eu não vou tomar banho hoje porque eu já vou me sujar amanhã. Assim, essa lógica não funciona. Isso não funciona nos âmbitos naturais. Por que vai funcionar nos âmbitos espirituais? Mesmo que você encontre barreiras no seu caminho, barreiras para você alcançar a sua santidade ideal, isso não quer dizer que você vai ficar parado nelas. Você vai encontrar pedras. Quem disse que você vai encontrar o caminho todo aberto, todo limpo? Nenhum de nós. Irmãos, nós poderíamos separar um Shabat inteiro para contar o testemunho de cada um aqui, para saber o quanto que você lutou para estar nessa cadeira, guardando o Shabat. Quantas noites que você orou para estar nessa cadeira em Shabat? Ou em outra mitzvah, outro mandamento. Quantos anos ou quantos meses, quanto tempo você orou para que a sua esposa finalmente entendesse que você não come carne de porco? Às vezes a pessoa chega num caminho de Torá e acha que vai encontrar facilidade. Acha que de um dia para o outro já vai ter tefilim, já vai ter tzitzit, vai ganhar tudo. Perfeito. Perfeito. Então, o estilo de vida de Torá é para quem é corajoso. O caminho que Deus quer que o homem seja, esse caminho só para os corajosos. Só para aqueles que não desistem. Por isso que Yeshua diz que o caminho é estreito e a porta é estreita também. Não vá achando que você vai conseguir entrar de primeira e vai se dar bem. O Rashi, da Bishnu Mutzchak, comentando sobre o Rosh Hashanah, ele diz da seguinte maneira, é um termo na Mishnah, na Gemara, Rosh Hashanah, não lembro qual a página, mas usa o termo Binei Marom, os filhos das alturas. Irash vai comentar da seguinte maneira, porque em Rosh Hashanah, todos os seres viventes caminham em direção ao pastor. Veja a linguagem de Irash. Todos os seres viventes caminham em direção ao pastor, como ovelhas. Só que sabe qual que é o caminho que essas ovelhas caminham? É como um fio, em que há um abismo de um lado e abismo de outro lado. Ou seja, para ser ovelha de Hashem, para ser ovelha de Yeshua, você tem que saber andar sobre um fio. Se desequilibrar, já deixa de ser ovelha. Se cair, já não é mais ovelha. Já não mais faz parte do rebanho de Hashem. Então, quando nós falamos sobre ser justo, ser santo a Hashem, essa santidade, essa justiça está contida nos detalhes. Como que funciona isso? Ser santo e ser justo a Hashem está no âmbito fino entre você mentir e você falar a verdade. A justiça está aí. Ser justo está no âmbito fino de você cobrar um serviço de uma pessoa, a pessoa paga você, mas com dinheiro a mais ou dinheiro a menos, enfim, dinheiro a mais. E você não devolve porque você quer se dar bem. Entenda que é muito interessante, vejam, que coisa interessantíssima. O jeitinho brasileiro, chamado jeitinho brasileiro, é composto por duas faces. A face de querer se dar bem diante das pessoas e a face de procrastinar. Que a pessoa não consegue fazer tudo direito, ela empurra com a barriga, arranja uma gambiarra e faz. Assim, o importante é que deu certo.
Importante que a gente conseguiu passar, que a gente deu certo. São duas faces, é o que define o jeitinho brasileiro. Querer passar a perna nas pessoas, querer ser melhor que as pessoas, em detrimento ao prejuízo do outro. E o segundo é procrastinar. É empurrar com a barriga até o momento que, não vai dar certo, não sei o quê. Não, passa um Durex aí, tá bom. Os dois são proibidos pela Torá. Diga, Rochelle. Ontem foi o quê? Foi jeitinho brasileiro? Como? Ontem? Veja, que da mesma forma, o jeitinho brasileiro, ele não quer dizer ser astuto. Não quer dizer ser astuto. Porque Yeshua, eles nos ordenam que nós devemos ser inocentes como as pombas, mas astutos como as serpentes. Então isso é importante a gente tratar. Porém, a questão do chamado jeitinho brasileiro, ele completamente vai contra ao padrão de santidade que Hashem quer de nós. Porque quando você levanta e sente aquela preguiça de fazer shacharit, ou aquela preguiça de recitar o Shema, isso é o que nós chamamos de procrastinação. Você está procrastinando. Essa procrastinação é nada mais, nada menos do que você deixar o Yetzer Hará guiar a sua vida. A todo momento procrastinando. Diga, irmão Luciano. Sim. Ele te mantém na santidade. Alcançar a santidade é por você e somente por você. Quando você alcança a Kedushá, alcança a santidade, o Ruach de Hashem, o Espírito de Deus, ele paira sobre você a fim de preservar essa santidade. Então, o caminho para alcançar a santidade é única e exclusivamente do homem. Única e exclusivamente do homem. Agora, aquele que é o nosso consolador, aquele que é o nosso auxiliador é o Ruach HaKodesh. Aquele que preserva a nossa santidade. Como que o Ruach HaKodesh preserva a nossa santidade? Funcionando com edificação. Então, o Espírito de Deus, quando nós falamos dos dons do Ruach HaKodesh, são dons para edificação, tanto da Kehilá, da comunidade, como individual, da pessoa. Então, a edificação é instrumento do Ruach HaKodesh para manter a nossa santidade. Sim, perfeito. Sim. 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 Veja, quando nós falamos sobre o Ruach HaKodesh na santidade, o Ruach HaKodesh, ele te auxilia, te consola a fim de manter a sua santidade através de edificação. Agora, existem outras formas de você alcançar a santidade. Como, por exemplo, tchuvá, arrependimento. Quando você se arrepende verdadeiramente, você alcança a santificação. Alcança a kedushá. A expiação, de certa forma, santifica. Quando nós pedimos perdão a Hashem, que é o produto da tchuvá, Hashem nos concede a expiação dos nossos pecados. Isso é uma maneira de santificar, uma maneira de purificar a gente. Perfeito, perfeito. Perfeito. O caminho para alcançar a santidade, ele possui vários apetrechos. Esses apetrechos nós chamamos de mitzvot, ordenanças de Hashem. Então, por exemplo, você sabia que é um mandamento de Deus se arrepender? Tchuvá é mitzvah. O arrependimento é mandamento de Hashem. Através da tchuvá, você se santifica. Hashem nos ordena em Yom Kippur que nós façamos jejum. E assim nós tiramos jejum para fazer em vários determinados dias que nós temos durante o ano. Não somente Yom Kippur, mas vários outros dias também. É um caminho para a santificação.
Hashem fala para que nós amemos a Deus de todo o nosso coração, que nós sirvamos a Deus de todo o nosso coração. Como que nós servimos a Deus com o coração? Mai avodat alev zot filah. Qual que é o serviço do coração? A oração. A oração também é um método de santificação. E assim todos os mandamentos de Deus. Né? Os mandamentos de Deus são aqueles que nos levam à santidade. Ok? Sim. 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 Com certeza. Sim. Sim. Claro. Sim. 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 Hoje em dia nós vemos, principalmente no meio eclesiástico, pessoas que fazem propósitos, né? Propósito de uma semana, 7 dias, pelo menos 21 dias, campanhas, né? Campanhas de santidade, purificação, enfim. Só que o que a Hashem quer de nós é que essa campanha seja vitalícia. Assim, não é só 21 dias de oração. 21 dias de oração? Mas eu oro todo dia. Estou me santificando todo dia. Uma coisa é você orar para um propósito, como Daniel Hanavi fez, o profeta Daniel. Orou 21 dias por um propósito, mas ele não orou para se santificar. Santidade é todo dia. Se você quer fazer um propósito de santidade para a sua vida, faz assim: a partir de agora, até o último dia da minha vida, eu vou orar todas as noites. Isso é uma campanha de propósito. É uma campanha de santidade. Para o resto da vida. Sabe por quê? Porque a Torá, ela funciona da seguinte maneira. Aquele que se eleva espiritualmente e depois diminui seu nível de santidade, peca. Por isso que o nazireu, ele tem que fazer um sacrifício de pecado no final do voto. Aquele que faz o voto de nazir, ele faz para se santificar. Não toma uva, deixa o cabelo crescer, não pode tocar em morto, realiza alguns serviços no Betamikdash, assim por diante, está tudo registrado na Gemara Nazir. Mas quando ele termina o voto, ele tem que fazer o sacrifício de uma cordeira. A gente pergunta assim, mas no que o Nazir pecou? Se é um voto de santidade. No que ele pecou para oferecer sacrifício de pecado? Porque ele diminuiu o seu nível de santidade, e isso Hashem considerou como uma falha. Então, o nível espiritual em que você está, você não pode diminuir ele. É só crescer. Então, se você ora determinadas horas, se você estuda por determinadas horas, nunca pense em diminuir. Nunca pense em retroceder. Porque isto será considerado um pecado diante de Deus. Então, quando nós falamos, veja, Salmo 119. David Ameller diz assim: todas as noites, Bechol Alelot, todas as noites, eu me levanto, toda meia-noite eu me levanto para anunciar as justiças de Adonai. Quando David Ameller disse nas noites, é porque todo santo dia, batia meia-noite, David Ameller levantava e recitava a justiça de Hashem. Sim, perfeito. Perfeito. Irmãos, o Eterno nos ensina a seguirmos os seus regulamentos, os seus estatutos. E a Torá que Hashem deu para nós é boa. É boa. Quem diz isso não sou eu.
Quem diz isso é o próprio Rav Shaul, o próprio apóstolo Paulo. Ele diz que a Torá é boa. E vejam. Perfeito? Perfeito. A Torá diz da seguinte maneira: não roubem, não enganem e não mintam uns aos outros. Isso está no versículo 11. O Eterno nos adverte para que nós sejamos justos. Não pode enganar, não pode mentir, não pode roubar e não pode roubar, inclusive, dignidade da pessoa. A pessoa acha que geralmente roubo é de objetos. Mas aquele que rouba a dignidade de uma pessoa, aquele que engana sobre a dignidade de uma pessoa, também está roubando a ela. Diga, Abraão. Sim. 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 Perfeito. Uhum. Vira hábito. Né? O pecado vira hábito. Ou seja, o Abraão está falando da seguinte maneira. Né? Vamos trazer em exemplos. Existe uma publicação em alguma rede social difamando uma pessoa. Aí você vai lá e curte. Isso faz parte de transgressão. Você está juntamente com ela, com a pessoa que compartilhou, e você que está demonstrando para ela que você aprovou aquela publicação ou aquela mensagem, você está tendo participação no pecado de calúnia. Lashon Hara. Sim. Uhum. Até agora você só está contando fatos. Não. Você só está contando fatos. Agora, você diz assim, esse safado, não sei o que, roubador, não sei o que. Não existe isso. Não existe isso. Uma coisa é você contar os fatos. Sim. Perfeito. Irmãos, versículo 16. Não espalhem calúnias no meio de seu povo e não sejam neutros quanto à vida de seu vizinho em que estiver em risco. Eu sou Adonai. Então, quando nós falamos sobre espalhar calúnias, a proibição de espalhar calúnias está totalmente relacionada ao nível de santidade. Isso inclui, irmãos, tudo. Tudo. Você não espalhar calúnias, mensagens falsas, mensagens que dizem além daquilo que os fatos falam, de forma a denegrir a pessoa. Isso é proibição da Torá, não se pode realizar. Da mesma forma, você não pode fazer vista grossa
para quando o seu vizinho, quando o seu irmão está precisando de ajuda. Então, muitas das vezes você vê, em muitas situações existem tantos exemplos em que uma pessoa está necessitando de uma ajuda e você, muitas das vezes, por conta, você deixa, vai embora, passa. Senão, aí você pensa assim, provavelmente alguém vai fazer. Pode ter certeza, ninguém faz. Porque você que tem Torá não faz, quanto mais aquele que não tem. Exceções das exceções. Perfeito. Perfeitamente. Isso aí. Versículo 17. Vejam como que Deus dá primeiro o remédio, depois da doença. Vejam, analisem comigo o versículo 17. Não odeiem seu irmão no seu coração. Qual que é a proibição? Você não pode guardar ódio do seu irmão. Por quê? Porque a Torá vai dizer da seguinte maneira: repreenda o seu irmão com franqueza para que para não incorrerem em pecado por causa dele. Então, o que a Hashem está dizendo assim? Olha só, você tem que repreender. O Rambam vai comentar esse versículo e vai dizer assim: você tem que repreender de uma maneira tal que ele te ouça. Isso é complicado. Você para pensar. A pessoa, ela erra. Está completamente irada. Agora é o momento para repreendê-la? Não. Ela vai te ouvir? Não. Vai piorar ainda mais. Então perceba que a repreensão deve ser feita no horário certo, na ocasião certa, de forma branda, porque o seu objetivo não é evocar a ira da pessoa. O seu objetivo não é para humilhá-la, falando assim: você errou, você pecou, você transgrediu, você vai para o inferno. Essa é a forma de repreender uma pessoa? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A palavra branda repreende o furor. Então, o objetivo da repreensão da Torá é fazer com que a pessoa faça tchuvá. Agora, você acha que a pessoa vai fazer tchuvá você condenando ela? Condenando ela? De maneira nenhuma. Ela, muitas das vezes, por ódio a você, vai incorrer em uma outra transgressão, que está escrito aqui, você não pode desenvolver ódio pela pessoa. E no final ainda, ela vai se afastar ainda mais da tchuvá, do arrependimento. Diga Yoshua. Isso aí. Os nossos Rachamim falam dessa seguinte maneira. Eles dizem assim: como que um filho, quando vê o seu pai descobrindo a Torá, como que ele pode repreender o seu pai? Poxa, é um filho. E a Torá diz: temam o seu pai e a sua mãe. Você deve trazer de maneira indireta. Então, como que um filho deve repreender o pai, por exemplo? Diz assim: pai, não está escrito na Torá isso, isso, isso? Isso. Pai, não está escrito na Torá isso, isso, isso? Ou Orochi, não está escrito na Torá isso, isso, isso? Quando ele mesmo lê, vai perceber: opa, eu acho que eu estou errado. Eu acho que eu falhei. Eu acho que eu errei. Perfeito. Fala de maneira indireta. Perfeito? De maneira indireta. Conta uma metáfora, uma história. Fala assim: ó, você sabia que aconteceu isso comigo? Aí, assim, como é que você acha? Como que você encararia uma situação dessa? Perfeito, perfeito. Perfeitamente. Então, com David Ameller, exatamente. Vamos prosseguir. A Torá diz da seguinte maneira, no versículo 26. Não comam nada com sangue. E vejam, não comam nada com sangue, ou seja, aquela carne, como é que fala? Franguinho a caipira, essa nem, que tem molho pardo, meu Deus. Não comam nada com sangue, nada que possui sangue de animais, você pode comer.
ok? Irmãos, punição de caretes. Caretes, aquele que come carne com sangue, é punido por excisão espiritual. Ele é completamente posto à parte da casa de Israel. Versículo 27. Não deem forma arredondada ao seu cabelo sobre as têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Qual que é o motivo, a mitzvah prática para esta ordenança? É somente você dizer da seguinte maneira: você tem o seu barbeiro, você tem aquele que corta a sua cabeça, ou aquele que corta o seu cabelo, ou inclusive se for você mesmo, né, que corta o seu cabelo, diz assim, faz enquadrado, faz quadrado. Fazer quadrado, você já está cumprindo o mitzvah. Já está cumprindo o mandamento. Diz da seguinte maneira: você não pode raspar, não pode passar navalha sobre a sua face. A proibição de você não passar navalha. Né? Obviamente existem vários outros posquim, vou trazer aqui a referência para os irmãos. Irmãos, isso está registrado em Levítico 19, a partir do versículo 27, ok? Para aqueles que querem acompanhar juntamente conosco, está no versículo 27. Deixa eu verificar aqui. Os posquim, vou trazer a responsa Yoridea, capítulo 93. Hidushim alashas, Masechet Makot, capítulo 3, página 160a. E o Piskei Dinim, Yoredea, capítulo 181, 2, diz da seguinte maneira. O que essas referências estão dizendo? Que a proibição de raspar a face é somente para navalhas. Ok? Somente para navalhas. O que isso quer dizer? Se eu quiser passar a máquina zero na minha face, posso? Pode. Isso está registrado, como eu já coloquei as referências aqui. Ou tesoura, também pode. Bigode não se pode passar navalha. Das têmporas, irmãos, têmporas. Aqueles que lutam, fazem artes marciais, conhecem muito bem essa região aqui. Nas têmporas para baixo não se pode passar navalha. Ok? Então, atente, você, preste atenção. Aquele barbeiro que ele faz essa parte aqui, ó, com navalha, ele não pode passar navalha aqui. Ok? Porque é a região das têmporas. Ele vai fazer a delineação do cabelo, ele não pode passar a navalha aqui, porque já chegou na altura das têmporas e não se pode fazer. Qual que é a altura aconselhada? Obviamente, para aqueles que têm a orelha mediana, normal, é da orelha para baixo. Então, geralmente, a gente faz o cálculo das têmporas da altura da orelha para baixo, ou seja, da altura da orelha para baixo não se pode passar navalha. Todos entenderam isto? Perfeito. Isso aqui também é canto, ok? Também é canto da barba. Na verdade, a barba tem 26 cantos. Né? Depois a gente pode trazer as definições. Não tem problema. A máquina, se você quiser, você pode passar a máquina em toda a região, não terá proibição sobre isso. Pode, sem problema. Isso, eu estou falando a questão de navalha. Barbeiros que fazem o pé do cabelo aqui de navalha. Isso, perfeito. Não pode. Agora, não é considerado navalha, porque navalha é uma lâmina só. Entendeu? Por exemplo, tesoura já não é mais considerada navalha. Prestobarba é considerada navalha, porque são navalhas uma do lado da outra. Todas atuam de forma independente. Perfeito. Sim. Tô, meu. Sim. Irmãos, nós temos muitas vezes, hoje em dia, as pessoas, nesse movimento cristão moderno, principalmente contemporâneo, elas trazem assim, não, a Bíblia não proíbe a tatuagem. Por quê? Porque a tatuagem que é proibida pela Bíblia é aquela tatuagem que é feita em prol de mortos. E eu não estou fazendo em prol de mortos, eu estou escrevendo, eu amo Jesus. Assim, o que você tem a ver? Jesus não está morto. Mas é porque você não leu a continuação do versículo. Acompanhem comigo.
que está escrito. Perfeito. Não. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim. Isso aí mesmo. Sério? Sim. Meu Deus. Tenebroso isso. Sim. Sim? Uhum. Sim. Sim. O altar de sacrifício. Irmãos, vamos analisar juntos. Para que você, muitas vezes, existem pessoas que caem nessas falácias, acham, não, porque a proibição da tatuagem era somente em prol de mortos. Agora, leia comigo para Parashat Kedoshim, livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, diz da seguinte maneira: Veseret lanefesh lo titnu bisvarchem, uchtovet ka'aka lo titnu bachem ani Adonai. Não façam talhos em suas peles por uma pessoa. Aqui não está escrito morta. Aqui está escrito por uma pessoa. Como é que está na Bíblia de vocês? Não está escrito morta. Está escrito nefesh. Nefesh é morta? Quem é que sabe o significado de nefesh? Alma. Não façam incisão nas suas chaves por conta de uma alma. Ou seja, por uma pessoa. Perfeito. Perfeito. As pessoas... Veja como é que está essa tradução. As pessoas trazem o texto bíblico e falam assim, não, porque a Torá, ela não permite, a Bíblia não permite você fazer tatuagem por conta de um morto. Nem está escrito morto na Torá. Está escrito uma pessoa, uma nefesh, para uma pessoa. Aí a pessoa quer fazer a tatuagem por conta de Jesus, fazer a tatuagem porque eu amo minha família, eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo meu papagaio. Assim, é uma nefesh, é uma alma, não se pode fazer incisão na pele por conta disso. Assim, meu Deus, não sei de onde que a pessoa tira mortos aqui. Veseret lanefesh lotitnu bivisarchem. E talhos, você não pode talhar a sua pele por conta de uma nefesh, por conta de uma alma, de uma pessoa, na vossa carne. Sim. Sim. Na sua coxa, Apocalipse, tinha escrito na sua coxa a palavra de Deus. Perfeito. Isso aí, perfeito. Irmãos, vamos parar para pensar aqui. Irmãos, eu paro para perguntar para os irmãos, que homem, na geração de Yeshua, na geração de João, mostraria a coxa? Que homem mostraria a coxa? Isso é nudez. Você acha que Yeshua estaria com a coxa aparecendo? E João ia ver palavras de Deus tatuado na coxa dele? Isso é me fazer de burro. Você acha que Yeshua ia mostrar a coxa dele? Pelo amor de Deus. Perdão? Santificado, está escrito no texto. Pessoa santificada vai mostrar coxa, uma tatuagem. Irmãos, vejam,
Isso para você corrigir o texto, ok? Urtovet ka'aka lotit nubachem. Diga comigo, ka'aka. Ka'aka é marca. Marca. Mas agora veja, vejam, esse texto da Torá aqui foi escrito há 3.500 anos atrás. 3.500 anos atrás. Sabem como que se pronuncia tatuagem hoje em hebraico lá em Israel? Ka'aka. Tatuagem em hebraico continua a mesma palavra, ka'aka. Não precisa apagar, não precisa tirar. Isso aí, só não pode fazer. Só não pode fazer outra. Isso aí. É que nem uma pessoa, por exemplo, no seu período de transgressão, período de ignorância, teve relações ilícitas com várias outras pessoas. Falou assim, mas agora a Torá fala que eu tenho que casar virgem, só que eu já não sou mais, o que eu faço? Assim, não tem como você reconstituir. Então, existem transgressões que ficam literalmente a marca no corpo. Agora, vamos explorar isso? Vamos mais a fundo? Pessoas que têm marcas de demônios, que fizeram tatuagens de demônios no corpo, fizeram tatuagens sobre, por exemplo, nomes de transgressões, ou enfim, isso, que tem a inferência, tem referência para a idolatria, é aconselhável que a pessoa atire. E não é cobrir, não. Que a pessoa fala, eu vou cobrir. Você vai cobrir, você vai transgredir de novo. Você vai fazer uma tatuagem em cima da tatuagem. Oi? Não, de maneira nenhuma. Existe como você tirar a laser. Perfeito. É aconselhável que se faça. Se a pessoa não puder fazer, é aconselhável que ela ande com a marca sempre tapada. Okay? Marcas que têm tatuagens que têm referência à idolatria, a demônios, a transgressões, é aconselhável que você sempre ande com a região da marca do corpo tapada. Ok? Não. Perfeito. Então, irmãos, cai por terra hoje essa doutrina de que tatuagem é permitida pela Torá. Irmãos, tanto na parte A quanto na parte B do versículo, traz a proibição. A pessoa fala assim, não façam entalhes em sua pele por conta de mortos. Não está escrito mortos no texto. Não está escrito mortos. Está escrito, Veseret la nefesh. Não façam entalhes por conta de uma pessoa, de um indivíduo. A pessoa ela usa isso como uma base para a prática de transgressão dela. Não existe base na Torá, e pelo contrário, a Torá ela traz a proibição explícita da proibição sobre a tatuagem. Para finalizar, Rocher. Perdão? Qual? Perfeito. Agora vejam coisa interessante. Irmãos, quando a Torá fala sobre Ka'aka, é uma marca... Urash, ele vai dizer assim, uma marca permanente, Leolam. Por quê? Porque, por exemplo, você está falando um telefone. Fala o telefone para mim. Aí você pega a caneta e anota na mão. Isso não é considerado tatuagem. Ok? Tem pessoas que chegam em nível extremo. Falam, não pode fazer marca, então eu não posso anotar o telefone do meu amigo na minha mão, na palma da minha mão. Não, irmãos, isso aí é extremismo, ok? Porque a marca que a Torá está falando são marcas eternas, marcas que não tem como tirar, diga. Pirras. Sim. Eu não... Sim. Sim. Não é aconselhável que se tire. Não é aconselhável que se tire. Porque você vai estar apagando o nome de Deus. Está no passado, né? Ela profanou. Não profana mais.
Sim, sim. Porque vejam, irmãos, que o texto que está escrito aqui na Torá são dois termos. Primeiro é seret, diga comigo, seret. Seret é entalho. É você cortar a pele. Isso aí. Só que vamos entender melhor isso. Vejam, seret, entalho. E a segunda expressão é kak. Kak é uma mancha. Você não pode fazer mancha, não pode fazer tinta, colocar tinta no corpo. No sentido de uma tinta permanente. Agora veja, o seret, esta marca, ela não é somente o chicote que você fica batendo aqui por conta de uma pessoa. Não é isso não. Sabe esse piercing que os homens colocam? Isso é chamado seret. Também é uma marca que você põe. É um entalho. Você vê um monte de gente aí que coloca largador aqui na orelha, aqui fica aquela marca inteira. É literalmente um entalho. A pessoa está entalhando o corpo, está colocando o termo aqui na orelha. Isso é proibido pela Torá. Proibido, expressamente proibido pela Torá. Sim, sim. Diga, Caleb. Não conheço isso. Não, 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 não. Tudo proibido pela Torá. Uhum. Hum. Obviamente, isso tudo vai depender de qual ritual que a pessoa faz quando põe essa incisão. Porque muitas pessoas em rituais idólatras, elas colocam essas incisões como sendo uma marca do ídolo. E é claro que isso vai ter uma expressão espiritual total sobre ela. Né? Ela põe incisões espirituais, ela põe uma incisão aqui, né? Põe um piercing aqui por conta do demônio tal. Né? Assim, é com toda certeza que a presença desse piercing, ele tem uma influência espiritual grandiosa sobre a pessoa. Que é uma marca entre ela e o demônio. É uma marca entre ela e aquele Shed, e aquele ser das trevas. Agora, uma coisa que é muito importante a gente entender, que a incisão, né, quando eu coloco alguma marca, algum piercing, enfim, principalmente para os homens, você cai em duas transgressões. Você está usando apetrechos femininos, porque a Torá considera brincos como apetrechos femininos. Então você cai na transgressão de que o homem não pode usar apetrechos femininos. E você cai na Existe a proibição na Torá de que o homem não pode usar apetrechos femininos e nem a mulher pode usar apetrechos masculinos. Isso, isso aí. Inclui os apetrechos. Perfeito, perfeito, perfeito. O brinco, ele é considerado um apetrecho feminino. Somente os escravos. Somente os escravos. E nem todos os escravos. Aqueles que queriam ficar com o seu senhor para sempre, até o ano de jubileu, sim. Não, 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 não. Isso não é considerado porque no povo de Israel, esse grampo, ele é unissex. Quando você fala assim, não pode marcar o corpo, em que sentido? Porque, por exemplo, o tefilim, quando a gente põe por muito tempo, ele deixa a marca. Sim, sim. 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 Claro. não entra no contexto de tatuagem.
Baruch Hashem, fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos a uma brachá, vamos a uma bênção. Fujam da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Ruach HaKodesh, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, muito importante nós sabermos que nosso corpo é templo do Espírito de Hashem, e ele deve manter a sua santidade, deve manter a sua honra e a nossa consideração pela obra do Eterno. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha veichuneka. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça esclarecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno eleve seu rosto sobre ti e põe em ti a paz. Adonai oz leamoiten, Adonai varech et amova shalom. O Eterno dará força ao seu povo, o Eterno abençoará o seu povo com a paz. Você que crê, recebe, diga...